Salve, salve galera, Luan Rosa aqui, chegando para falar com vocês sobre um tema que ainda está pertinente, né? Por mais que o evento tenha ocorrido no sábado, já se passaram 4 dias, as pessoas ainda estão discutindo se Iri Prochazka teve dó, teve piedade ou não, se foi arrogância ou se foi vacilo na luta dele contra o Carlos Ulberg. Eu tenho a minha opinião, já adianto para vocês que eu não acho que ele teve dó P nenhuma, mas eu vou dissertar disso com vocês mais para frente. Antes, eu tenho que pedir aquela boa e velha moral. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, beleza? Se estiver pelo celular, pelo smartphone, dê um like e aparecer o botão do hypar, hypa lá, ajuda nós para esse conteúdo ser entregue para mais pessoas, para a gente dar um boom aqui no canal. E lembrando, gosta de fazer sua fezinha no futebol, no UFC, em qualquer esporte, link dá um xbet na descrição, cadastre-se lá usando esse link para me fortalecer com os caras, para eles verem que vocês estão gostando, que vocês estão dando essa moral. E é isso, fechou? Bora lá! Bom, rapaziada, como a maioria de vocês já sabem, né, no último sábado o Iri Prochazka ele tava com um pé e meio ou uma mão e meia no cinturão peso meio pesado do UFC, né, numa movimentação ali o Carlos Ulberg acabou pisando meio que em falso e rompeu o LCA, que é o ligamento cruzado, alguma coisa do joelho ali, teve uma lesão meio séria, ficou lutando com uma perna só, tava muito claro aquilo, muito perceptível, e o nosso amigo Iri Prochazka, ao invés de fazer como qualquer um lutador, eu imagino que faria, chutar até esse cara cair no chão, porque por mais que ele escondeu a perna atrás que estava lesionada, ele só tinha uma na frente. Então o negócio era chutar ali, que ele não ia ter apoio para defender, né, por causa da outra e tal. Porém, num gesto ali meio maluco, né, que algumas pessoas acham que foi uma coisa, outras acham que foi outra, ele plantou o pé no chão, chamou o cara para sair na mão, e aí, meu irmão, o castigo veio a cavalo, né, cruzadão do Carlos Ulberg pegou em cheio no queixo dele, todo mundo sabe que o Iri Prochazka defende golpe com o rosto. Contra um cara igual o Carlos Ulberg, que tem uma mão pesada, assim como foi contra o Poatan, esse tipo de coisa não dá certo. E a gente viu o resultado, ele foi e perdeu a luta. Logo que acabou o evento, eu estava em conversa com o Couto, Coutinho do canal Encarada, a gente estava conversando sobre isso. O Couto, ele defende a tese de que o Iri é um samurai tão maluco, que ele tem esse negócio assim fixo na cabeça, né, do samurai, da lealdade, piedade, não sei o quê, que ele tem a plena convicção que o Iri não fez aquilo simplesmente por piedade, que ele não queria vencer daquela forma, que ele achava desleal. Eu já vou ser sincero para vocês, eu não concordo. E qual que é o meu argumento? O Iri Prochazka, ele vai, chama, planta, mas antes disso, quando ele percebeu a lesão, ele deu 2 chutes ainda na perna do Carlos Ulberg. Ele deu o primeiro na frente, depois deu o segundo, depois ele chamou e plantou. Para mim, ele teve uma atitude arrogante. Por que atitude arrogante? Porque ele, na minha cabeça, ele não queria que as pessoas falassem que ele se tornou campeão chutando as pernas de um cara lesionado. Não sei se por conta da repercussão negativa que teve a vitória do Joshua Van contra o Alexandre Pantoja no fim do ano passado, que o Joshua Van hoje é o campeão do UFC, mas as pessoas não respeitam ele como um tal, porque no caso dele é diferente, né? Realmente ele foi um acidente de trabalho por parte do Pantoja, porém eu acho que no caso do Iri seria um caso diferente, entende? Meu irmão, ele tinha que ter descido a lambada naquela perna. E por que eu acho que foi arrogância? Porque logo que ele é nocauteado, que a luta acaba, tal, o Iri Prochazka é coroado campeão, o Joe Rogan dá a oportunidade dele dar entrevista. E qual que é a primeira argumentação que ele usa nessa entrevista com o Joe Rogan? Eu tinha lutas nas minhas mãos, eu vi não sei o que e tive dó. Essa foi a palavra dele. Agora você pensa comigo, se alguém que realmente teve dó, alguém que tem os seus valores samurais acima de qualquer coisa, e não poderia fazer, por que ele usaria isso logo como a primeira argumentação numa entrevista pós-luta? Por que levaria ele a querer falar isso, se foi realmente lealdade? Você não acha? Você não concorda comigo? Alguém que é leal, se eu sou um cara que eu tenho o meu valor, por exemplo, de ajudar as pessoas que estão próximas de mim, que têm necessidade, eu sempre ajudo. Mas se na primeira oportunidade que eu tenho, eu fico jogando na cara que eu ajudo, não, eu ajudo tal pessoa, na verdade não é meu valor ajudar aquelas pessoas, eu tenho outro valor por trás, talvez eu estou querendo reconhecimento, talvez eu estou querendo aparecer, talvez eu estou querendo ganhar mérito por conta disso, porque eu sei que comove, que as pessoas gostam, e tá tudo bem também, cada um tem o seu objetivo, mas eu acho que a gente tem que ser transparente, né, a gente não pode tentar, eu não tô falando que o Prochazka tentou passar esse momento algum, que na verdade eu tô, né, porque ele falou que teve dó, enfim, eu me embananei um pouco, mas vocês estão me entendendo, mas tipo assim, eu não posso querer passar uma impressão de algo que realmente não foi. E digo mais, se ele realmente teve dó, que eu não concordo, ele mereceu perder. Ele mereceu perder. O MMA é um esporte de combate, onde o objetivo é causar dano no adversário. O MMA tem diversos fatores ali no momento de julgamento, quando a luta vai para decisão, mas qual que é o que está no topo?
Qual que é o líder? Qual que é o que faz ganhar a luta? É dano. O lutador é pago para causar dano no adversário. Ah, mas eu quebrei a perna do adversário, dou uma cotovelada que rasgou a testa dele. Cara, é um esporte. Se você não fizesse com o seu adversário, ele vai fazer com você. A partir do momento que o octógono fecha, o trabalho é esse. A pessoa é paga para isso. E se o seu adversário tem uma lesão no joelho e ele mesmo não desiste, é sua obrigação atacar ele até fazer ele desistir. A gente não tá no 300, a gente não tá na época dos gladiadores que é até a morte. Tem um árbitro ali dentro para parar a luta, tem seguranças do lado de fora se der alguma coisa. Então o trabalho do cara como lutador, meu irmão, é aproveitar a oportunidade de descer a lenha. E descer a lenha. Então não existe espaço para dar. Eu fico pensando, rapaz, se fosse o John Jones com o Carlos Huberg ali. Vocês já imaginaram isso? Se fosse o John Jones enfrentando o Carlos Huberg? Cara, o John Jones ia pisar com os 2 pés em cima do joelho dele. O Carlos Huberg nunca mais ia lutar MMA se ele não desistisse. MMA não tem espaço para isso, não tem espaço nem para dó, nem para piedade, nem para arrogância, que eu acho que foi o que aconteceu. MMA, o objetivo é causar dano, e a oportunidade está aí. O Walter Walker, por mais que ele fala as loucuras dele, é um cara que fala bastante coisa assim e tal, eu gosto, né, eu sou o cara do humor ácido, mas tem uma coisa que ele fala que eu concordo plenamente, que a vergonha da guerra é perder a guerra. Eu acho que a vergonha da luta é perder a luta. Eu não tô falando que tem que ser desleal, não, irmão, enfiar dedo no olho, dar cabeçada, não. Mas dentro das regras, você tem que usar ao máximo. Não tem nenhuma regra que te proíbe de chutar a perna do seu adversário se ele lesionar. Cara, lembra o Zé Aldo contra o zumbi coreano? Quando o Zé Aldo acerta aquele chute que fode o ombro do zumbi coreano, o que o Zé Aldo faz na sequência? O Zé Aldo, ele liga a metralhadora de chute naquele ombro, meu irmão. E se o cara não tá aguentando, o negócio dele é pegar e desistir. O Murzakanov fez isso. Porque o chute que o Borrachinha acerta na cabeça dele não foi um chute que nocauteou ele. Ele não caiu por causa do chute. Ele caiu porque ele desistiu por causa da dor. Ele estava com o antebraço quebrado. Porque ele teve um chute logo antes que o Borrachinha manda, que ele vai defender com o antebraço, o chute pega e quebra o antebraço dele, cara. Ou seja, se você teve uma lesão, se você está lesionado e você está com dor, o seu papel é parar. O Carlos Huberg foi guerreiro, ele continua de pé. O Iri Prohaska, meu irmão, tinha que ter descido a mamona naquela perna, cara. Não existe espaço para piedade. A câmera caiu, mas tá bom, vamos continuando aqui, dá nada. Não existe espaço para piedade dentro dos esportes de combate, principalmente dentro do MMA. Eu não sei se você que está assistindo concorda, se você discorda, pode comentar aí, me refute, mas não existe piedade. Por isso que eu gosto do Piotr Yan. O apelido do Piotr Yan resume bem o que é isso, é no mercy, sem piedade. Irmão, tem um árbitro ali. Quem tem que escolher, quem tem que parar a luta é o árbitro, não o lutador que tá lá dentro. Ah, Luan, você não tem lugar de fala, você não luta. Não luto, cara, mas eu sou um fã, eu assisto esse esporte há muito tempo, convivo com isso, trabalho com lutadores, trabalho com pessoas que criam conteúdo sobre MMA. E assim, a maioria das pessoas que eu conversei, por mais que alguns tenham achado que seja piedade, outros tenham achado que seja sido arrogância, uma coisa é unânime entre todos. Tá errado, não existe espaço para isso dentro do MMA. E, infelizmente, o castigo pro Iri Prohaska veio a cavalo. Eu sou muito fã dele, não vou deixar de ser fã, mas, cara, quando você tem uma atitude dessa, você automaticamente merece perder dentro do MMA. Se você não fizer a mãe do cara chorar, é a sua que chora. MMA é isso, velho. Ninguém aqui é criança, todo mundo sabe que esse esporte é um esporte violento, é um esporte de causar dano, e não é assim, não é um esporte para deslealdade. Eu acho que você não pode ser desleal. Você não pode enfiar um dedo no olho, você não pode puxar um cabelo, dar uma cabeçada, dar murro nas partes baixas, segurar numa grade, porque tá na regra. Agora, o que não está na regra, aquilo que é permitido, você tem que usar. E se um dia chegarem na percepção que aquilo pode prejudicar, que as pessoas que tomem decisões tirem. Eu tenho esse mesmo pensamento, por exemplo, com o famoso oblique kick, né? Que é aquele pisão no joelho que vem do Savate, que o John Jones usou muito durante a carreira dele, vários atletas usaram. O Kali Haltrin venceu Modestas Bukauskas com desse, vocês devem lembrar. E muita gente é contra esse golpe. Cara, eu acho que enquanto tiver na regra que pode usar, tem que usar, velho. Existe defesa para ele. O joelho, a base mais dobrada, uma base que... tipo, com o joelho mais dobrado, ela serve para isso, serve para você não tomar um pisão no joelho e quebrar o seu joelho. Então, as pessoas têm que treinar para se defender disso. O bate-estaca, mesma coisa. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que não existe espaço para piedade, para dor, muito menos para arrogância dentro do MMA. O Iri Prohaska pagou por isso. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa sua opinião aqui no comentário, beleza? Vamos trocar ideia. Me refute se você achar que eu estou falando bobagem. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal.
Link da 1xBet na descrição, gosta de fazer uma fezinha, se cadastra lá, dá essa moral, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, acompanhe os outros vídeos do canal e valeu!